A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco neste ano de 2022. Nós estamos lendo a Bíblia todos os dias a mais ou menos 2 horas da manhã, horário de Brasília, meia-noite, horário de Boston. Nós postamos um vídeo novo com a leitura daquele dia. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós vamos concluir o livro de Gênesis. Olha que maravilha, irmãos. É dia 21 de janeiro e nós já lemos todo o livro de Gênesis. Então, se você tem acompanhado todos os dias, parabéns para você. Se você está começando hoje, eu te convido a voltar lá atrás e assistir e ler juntamente conosco desde o primeiro dia 1º de janeiro até agora, para você poder acompanhar o trajetório da palavra do Senhor, assim como ela está registrada, tá bom? Isso vai ser muito importante para você, se ainda não leu ainda o livro de Gênesis todo, isso vai ser bem importante para você entender tudo o que está acontecendo e tudo que Deus está fazendo através de Abraão, de Isaac, de Jacó e sua descendência, para entrarmos então em Êxodo. Amanhã nós vamos entrar em Êxodo. Mas hoje é dia 21 de janeiro, então nós vamos concluir hoje o livro de Gênesis. Vamos à leitura de hoje então. Os últimos dias de Jacó e José. 17 anos se passaram desde que Israel, Jacó, trouxe sua família para o Egito. Perto da morte, Israel está ansioso para pronunciar as bênçãos finais sobre seus filhos e netos e garantir seu sepultamento na tumba onde Abraão e Isaac foram sepultados. A morte de Israel marca o fim dos primeiros patriarcas e a atenção começa a se concentrar mais amplamente na nação que leva o nome de Israel. A morte de José também é registrada após o nascimento da 3ª geração de israelitas no Egito. Então nós vamos começar em Gênesis, do capítulo 47, do versículo 29 em diante. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou seu filho José e lhe disse: Se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso, você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. Jacó não quer ser sepultado na terra estranha, na terra do Egito, na terra onde não tem os restos mortais dos seus ancestrais. Jacó quer ser enterrado juntamente com o seu pai Isaac, com o seu pai Abraão, porque ele entende que até no lugar que ele vai ser enterrado, ele quer descansar, ele quer que os seus restos mortais descansem com aqueles da promessa de Deus. Ele não quer ser esquecido no Egito, mas ele quer ser lembrado juntamente com aqueles que passaram a promessa de Deus para ele, aqueles que receberam a promessa de Deus e passaram para ele. Estes são Abraão e Isaac, Abraão seu avô, Isaac seu pai. José respondeu: farei o que o Senhor me pede. E por que Jacó pede para José fazer isso e não os outros filhos? Porque José era autoridade ali dentro do Egito. Então José poderia tomar um tempo e levar o corpo do seu pai para outro lugar. E nós vamos ver que é exatamente isso que José faz em seguida. Então Jacó lhe disse: jure para mim. José jurou e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Aqui ainda não é o momento que Jacó respira seu último fôlego. Aqui Jacó deita na cama para descansar, está bem velhinho, ele ainda não morreu. Nós vamos ver ainda Jacó abençoar todos os seus filhos e depois nós vamos ver Jacó então partir para a eternidade. Vamos então a Gênesis, capítulo 48. Jacó fica doente. Passadas estas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim,
e avisaram a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que eu o farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e à sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora os seus filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Jacó dizendo para José: José, os filhos que você teve aqui no Egito, Manassés e Efraim, esses filhos eu vou tomar eles para mim, e eu vou passar a considerá-los como meus próprios filhos. Isso diz respeito à bênção também. Eles não vão só receber uma bênção que será dividida entre eles, que foi uma bênção que vem de José, que José teve que dividir entre os seus irmãos, seus outros 11 irmãos. Então Efraim e Manassés vão ficar com uma parte de uma bênção que foi dividido por 12, e agora eles têm que dividir aquela uma parte entre eles. Não. Jacó está dizendo: eu vou pegar os seus filhos, José, e vou fazer deles meus próprios filhos. Eles vão ser meus filhos agora, e então a bênção que eu tenho para dividir, eu vou dividir com eles diretamente. Eles vão fazer parte da bênção patriarcal que eu vou proclamar sobre os meus filhos. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Rúben e Simeão, filhos diretos de Jacó com Lia, se eu não me engano. E Jacó está dizendo: Efraim e Manassés vão ser, eu vou considerar eles de agora em diante como eu considero Rúben e Simeão. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Então, José, se você tiver mais filhos, depois de Efraim e Manassés, esses eu não vou tomar de você, eu não vou assumir um elo com eles de pai, eu vou continuar sendo avô deles e vou deixar eles permanecerem como filhos seus. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. José, esses filhos que você vai ter depois de Efraim e Manassés, eles também vão receber e vão fazer parte da herança que eu vou dar. Só que eles vão ter que se encaixar e ser submisso e se identificar com um dos seus irmãos, Efraim ou Manassés. Porque quem vai receber a bênção diretamente de mim, Jacó está dizendo, vai ser Efraim e Manassés. Os outros filhos que você tiver, os outros irmãs de Efraim e Manassés, eles vão receber bênçãos que serão dadas por Efraim e Manassés. Quando eu vinha de Padã, versículo 7, Jacó continua falando com José. Quando eu vinha de Padã, que era a terra do seu tio Labão, é a terra onde ele foi para conhecer Raquel, ele casou com Lia, casou com Raquel. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os filhos de Israel já estavam, os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Jacó abençoa José e os filhos deste. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Reverência ao pai. Nós vimos muitos exemplos aqui de José, e mais um exemplo aqui, o exemplo de reverência perante o seu pai. Deus ainda não tinha dado o mandamento de honrar o seu pai e a sua mãe, para que vivas bem e tenha longos dias sobre a terra.
Mas José já pratica o princípio desse mandamento. Ele se prostra perante o seu pai Jacó para honrar, para dar respeito, para reconhecer a autoridade de seu pai. É uma lição para nós filhos, que nós devemos sempre honrar o nosso pai e a nossa mãe, que são pessoas de autoridade sobre nós. Não importa o estágio da vida que nós estamos. José era o governador do país mais poderoso do mundo. José tinha salvado a vida do seu pai e dos seus irmãos. Mas aqui neste momento José demonstra o reconhecimento da autoridade do seu pai. Ele se prostra perante o seu pai. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Então, José entendia que Jacó, ou esperava, que Jacó ia abençoar Efraim, vamos ver? Ia abençoar Efraim segundo e Manassés primeiro. Manassés era o mais velho, era o primogênito. Então ele coloca Manassés na direção da mão direita de Jacó e coloca Efraim na direção da mão esquerda. A mão direita, a bênção da mão direita era maior do que a bênção da mão esquerda. Mas, no versículo 14, a palavra do Senhor diz: mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Então ele fez assim com a mão, ele cruzou a mão e colocou a mão para o lado de lá, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Ele cruzou as mãos assim, para abençoar os 2 netos. Cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Então, Jacó está declarando sobre os filhos de José. Efraim primeiro e Manassés em segundo lugar. E assim, ele está estendendo essa bênção para a descendência de José agora. Eles vão receber a bênção tríplica. Vamos voltar aqui para vermos como Jacó descreve a bênção. O Deus em cuja presença meus pais Abraão e Isaque, em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque. A primeira descrição de Deus que Jacó usa é o Deus que falou com os seus pais Abraão e Isaque, e na presença de Deus Abraão e Isaque andou. E aí Jacó fala de algo pessoal, ele fala de uma perspectiva pessoal sobre Deus. Ele fala: o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia. Ele fala de como Deus tem cuidado dele. Então, primeiro ele fala: a bênção que eu estou te dando, Efraim e Manassés, é a bênção de Deus, o Deus que se revelou aos meus pais, Abraão e Isaque, e andou com eles, e eles andaram com Deus. Mas este Deus não foi um Deus que somente andou com o meu pai Abraão e o meu pai Isaque e o meu avô Abraão. Não, este é um Deus que tem sido meu pastor. Eu estou falando Efraim e Manassés. Eu estou falando de Deus que eu conheço pessoalmente, Deus que falou comigo, Deus que andou comigo, Deus que foi o meu pastor, que cuidou de mim, que me levou a lugares de pastos verdejantes, que me levou a águas tranquilas. Este Deus que abençoou, que falou com Abraão e com Isaque e prometeu a eles esta promessa de abençoar todas as nações da terra através deles, este Deus também falou comigo. E aí ele usa a terceira forma,
a terceira descrição de Deus, no versículo 16, o anjo que me tem livrado de todo mal. O anjo com A maiúsculo se refere a um anjo que Jacó adora. Isto não é um anjo criado por Deus, mas nós entendemos que este foi uma personificação do Senhor Jesus Cristo. Antes da encarnação, Cristo apareceu a Abraão quando Deus determinou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Cristo apareceu a Abraão com outros 2 anjos e Abraão ali adorou ao anjo do Senhor. E Abraão conversou ali com o anjo do Senhor, que foi uma personificação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí depois, em seguida, durante a vida de Jacó, Jacó luta com Deus, Jacó luta com o anjo, e aí este anjo abençoa Jacó. E aí nós entendemos que esta novamente foi uma personificação do Senhor Jesus Cristo, o anjo que tem livrado Jacó de todo mal. Ele está falando do anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: Deus que andou com os meus pais e meus pais andaram com ele, Deus que foi o meu pastor, o anjo que me livrou, é esta bênção que eu quero passar para vocês, meninos, para vocês, Efraim e Manassés, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Porque, como eu disse, Manassés nasceu primeiro, Manassés era o primogênito. Então, José queria que Jacó abençoasse Manassés primeiro e depois Efraim. Mas aí, versículo 18... E José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Isto vai se cumprir quando Josué for levantado por Deus, foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés e conquistar a terra prometida para o povo de Israel. Josué será da tribo de Efraim. Então Jacó está profetizando, está prevendo, está anunciando, está avisando que a tribo de Efraim será maior e vai liderar todas as outras tribos. A descendência deles será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: porque vocês, por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e Manassés. Esta expressão aqui, Jacó está dizendo: olha, a bênção que eu estou te dando hoje, Efraim e Manassés, é tão grande que ela se tornará uma expressão de abençoar outras pessoas. Daqui em diante, as pessoas vão usar essa expressão. Quando alguém quiser abençoar outra pessoa, quando alguém quiser abençoar um grupo de pessoas, grandemente, eles vão usar essa expressão aqui: Deus faça com você como fez com Efraim e Manassés. É isso que esse versículo aqui está dizendo. A bênção que Jacó declarou vai se tornar uma referência. A bênção que Jacó declarou sobre Efraim e Manassés vai se tornar uma referência para todas as gerações de Israel daquele ponto em diante. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Isso aqui eu acho maravilhoso, irmãos, porque Jacó está no leito da enfermidade, está no leito, na cama ali, está contando os seus dias para partir, mas a mente dele está focada nas promessas de Deus.
o corpo dele está fraco, o corpo dele está prestes a desfalecer, mas a alma e o espírito de Jacó está cada vez mais vivo por causa da fé que ele tem na promessa de Deus. Que nós possamos viver pela promessa de Deus em nossas vidas, amém? Que a promessa de Deus nos renove todos os dias, que as promessas de Deus para nós nos dê força, independente das circunstâncias que estivermos enfrentando, independente da nossa realidade, que nós possamos olhar e ver com os olhos da fé, como Jacó fazia, e até no leito de enfermidade, no leito esperando a morte, crermos e vivermos pela fé nas promessas de Deus, amém? Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Aqui Jacó conclui a bênção específica que ele está dando a Efraim e a Manassés. E isto é a descendência de José. Até um lugar reservado Jacó tem para os seus netos, que agora ele tomou como filhos, um declive montanhoso, isto é, um lugar alto, um lugar de pastos altos, onde vocês vão ter fartura de pastos para o seu gado e, além disso, vocês vão estar no alto, vocês vão ter uma visão maior, uma visão mais ampla, vocês vão poder se defender dos seus inimigos, os seus inimigos vão estar por baixo de vocês e vocês vão estar acima dos seus inimigos, acima dos seus irmãos também, vocês vão estar num lugar alto, num lugar montanhoso. E esta referência aqui, o lugar que eu tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Esta conquista de Jacó, ela não está registrada na palavra do Senhor. Alguns dizem que isto é uma referência à terra de Amor, à terra de Siquém, que Levi e Simeão, aonde Levi e Simeão mataram aqueles homens que tinham violado, porque um príncipe daquela terra tinha violado a irmã deles, e aí alguns dizem que Jacó está se referindo àquela terra, mas nós vemos que quando os filhos de Jacó fizeram aquela atrocidade, Jacó repreendeu eles, e Jacó nunca declarou que aquela terra era dele. Outros dizem que esta é uma terra, é uma profecia que Jacó está declarando, sabe? Jacó está dizendo que no futuro Israel, a nação, os seus descendentes vão conquistar a terra dos amorreus pela espada e pelo arco. Quer dizer, em combate bem próximo, em combate corporal, assim como o combate à distância. A espada bem próximo, o arco à distância. E aí é uma profecia que Jacó está declarando aqui, que Israel vai conquistar a terra dos amorreus, e aí a parte montanhosa, a parte privilegiada será dada para Efraim e Manassés. Eu particularmente fico mais com esta segunda interpretação do texto, porque esta segunda interpretação se cumprirá quando Israel realmente derrotar o povo, os amorreus, através de Josué e a conquista da terra. Então, vamos seguir em frente então para Gênesis capítulo 49. Agora, Jacó vai declarar bênçãos específicas sobre cada um dos seus filhos. Gênesis capítulo 49, versículo 1. Depois Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Só que Rúben é impetuoso como a águia. Você, Rúben, não será o mais excelente. Por quê? Porque você, Rúben, subiu ao leito de seu pai e o profanou. Isto é, quando Rúben se deitou
com uma das mulheres de Jacó, com uma concubina de Jacó. Ele profanou o leito do seu pai. Você profanou a minha cama. Então, por isso, Rúben não terá a bênção do primogênito. Então, vamos seguir em frente e ver se Simeão e Levi vão receber a bênção do primogênito, porque eles são os próximos em ordem de nascimento, em ordem de idade. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. E aí nós vemos que nem Simeão e nem Levi também receberão a bênção da primogenitura, porque por causa daquela atrocidade que eles fizeram na terra de Amor, na terra de Siquém. Por causa daquela matança, eles também não vão receber. Inclusive, eles não vão ser representados como tribos individuais. Eles vão ser incorporados em outras tribos. Até o ponto de Levi, a tribo de Levi nem terras terão. A tribo de Levi será colocada como sacerdotes e ocuparão partes das terras das outras 10 tribos. E aí nós entendemos por que Jacó chamou Efraim e Manassés e tomou eles de José para serem seus próprios filhos. Efraim e Manassés então encaixam-se no lugar de Simeão e de Levi. E agora vamos então ao quarto filho, Judá. Versículo 8, Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? Judá será colocado como o primogênito. Judá será colocado como o irmão acima dos outros irmãos. Judá recebe a bênção da primogenitura. E aí Jacó usa essa linguagem poética para explicar ou para descrever como que Judá será acima dos outros. Ele será um leão, ele será como uma leoa. Quem vai poder mexer com Judá? Quem vai poder encarar Judá? Ninguém. Assim como ninguém mexe com o leão, ninguém encara o leão, assim também ninguém vai poder encarar Judá. Judá será acima de todos. E aí nós temos um dos nomes do Senhor Jesus Cristo, uma das formas, um dos títulos do Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá, vem desta bênção que Jacó declara sobre Judá, quando Jacó usa o leão como um símbolo da tribo de Judá. E aí Jacó ainda continua sobre Judá. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O cetro, o bastão, isso fala de realeza. Jacó está declarando que será da tribo de Judá que virá o rei de Israel. E é exatamente isso que nós vimos. O rei escolhido por Deus é Davi, que vem de Jessé, que é descendente de Perez, um dos filhos que Judá teve com Tamar, a sua nora, e de Davi, da linhagem de Davi, vem o rei dos reis, que é o Senhor Jesus Cristo. E essa expressão aqui, até que venha Siló. Siló é o lugar que Josué separou para construir a tenda
da revelação, a tenda do encontro, o lugar onde Deus se encontrava com o povo de Israel, até que foi construído o templo. E mais na frente, nós vemos quando o Senhor Jesus entra no templo, ele diz, olha, destrua esse templo em 3 dias e eu o reconstruirei. Ele estava falando de si mesmo. E aí nós entendemos que Cristo é o lugar onde nós encontramos Deus. Cristo é o Siló permanente, Cristo é o Siló completo, Cristo é o lugar, a pessoa onde nós encontramos Deus. Por isso que Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai, ninguém acha o Pai sem que eu aponte, e aí você vai achar o Pai. Não, ele diz, você tem que vir a mim. O lugar de encontrar o Pai é em Cristo, porque Cristo é o templo perfeito. Cristo é o templo que não foi construído por mãos de homens. E Cristo é o rei da linhagem de Davi, da tribo de Judá, a quem todos os povos obedecerão. Jacó, amados, Jacó estava profetizando para os seus filhos que viria um rei da tribo do seu filho Judá, que todos os povos de todas as nações obedecerão. Hoje, ainda no mundo, muitas pessoas recusam se prostrar perante o Senhor Jesus Cristo e reconhecê-lo como rei. Mas a palavra do Senhor diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2. E este dia está chegando, quando Cristo voltar e arrebatar sua igreja, e depois instituir o milênio de paz. Então todo joelho se dobrará e toda língua confessará que aquele descendente da tribo de Judá, aquele descendente do rei Davi, Jesus Cristo, ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Jacó está falando da fartura que haverá na tribo de Judá, a fartura que haverá em Israel através de Judá. Eles vão ter vinho de sobra, eles vão ter uva de sobra, eles vão ter mantimentos de sobra, eles vão ter jumentos e gados de sobra. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. Isso não é uma expressão de abuso de álcool, sabe? Cintilantes de vinho pode parecer, os olhos cintilantes de vinho pode parecer que eles vão ter os olhos cheios, né? É uma expressão até popular, né? O olho cheio de álcool, né? Cheio de cachaça, às vezes as pessoas falam, né? Mas não é isso que Jacó está falando. Jacó está falando da fartura de uvas e da fartura de mantimentos e da fartura e da bênção de Deus sobre as plantações, sobre a agricultura de Israel. É isso que Jacó está falando. Os dentes serão brancos de leite, vai ter leite o suficiente para todo mundo beber. Esta é a bênção grandiosa, a bênção da primogenitura que Jacó declara sobre o seu 4º filho, Judá. Então vamos continuar. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Aqui, Jacó está dizendo que Issacar vai trabalhar muito, ele vai trabalhar, ele vai colocar as mãos à obra. A tribo de Issacar vai ser uma tribo trabalhadora, mas a tribo de Issacar também vai conhecer uma terra deliciosa e eles vão desfrutar do seu trabalho. Eles vão trabalhar até como jumentos trabalham, mas eles vão descansar, eles vão deitar também e vão descansar nesta terra onde eles trabalham. Quer dizer, eles não vão trabalhar sem parar, eles vão ter descansos também.
É a bênção que Jacó declara sobre Issacar. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. Isso é o que Dan fará contra os inimigos de Israel. Isso não será algo que Dan fará contra os seus irmãos, contra o povo de Israel, mas isso será uma estratégia que Dan usará para derrotar os seus inimigos. Em outras palavras, Dan será uma tribo de guerreiros. Dan será uma tribo de conquistadores. Dan será uma tribo que, assim como a serpente, terá estratégias, terá astúcia para derrotar os seus inimigos. É a bênção que Jacó está declarando sobre Dan. A tua salvação espero, ó Senhor. Então, como Jacó está falando de uma tribo agora que guerreia, Jacó também clama e declara que a salvação vem do Senhor. E tudo que Dan vai fazer, todas as conquistas de Dan, Jacó está dizendo, estas conquistas que vocês terão, tribo de Dan, isto virá do Senhor, a salvação virá do Senhor, não virá de vós. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Gade vai ser outro povo que vai lidar com batalhas, com guerras, vai ser uma tribo de guerreiros, vai ser uma tribo de homens de guerra. E vai ser uma tribo que vai guerrear, vai ser atacada. Mas olha como que eles atacarão. Eles atacarão os seus inimigos na retaguarda. Quer dizer, os inimigos vão estar fugindo, os inimigos vão estar se defendendo, os inimigos vão estar na defesa e Gade vai estar no ataque. Isso quer dizer que Gade vai prevalecer contra os seus inimigos. Aser, o seu pão será abundante e ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ela falava palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com as bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. José, assim como muitos dos seus irmãos, também vai ter que lidar com guerras, mas José vai prevalecer, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, estará com José e vai abençoar José dos céus, da terra, debaixo da terra, dos seios, das plantações, em tudo. José, este filho amado de Jacó, este filho que salvou a vida de Jacó e de seus irmãos e a linhagem de Jacó, este filho recebe uma bênção dobrada, uma bênção especial no meio de todos os seus irmãos. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais até o alto dos montes eternos. Falando para todos os filhos, as bênçãos que eu estou te dando, filhos, são maiores do que as bênçãos que os meus pais me deram. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim, agora o último filho, o filho da velhice de Jacó, o filho cujo nome Jacó deu, o nome Benjamim, o filho da minha mão direita. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Em outras palavras, Benjamim vai ser um conquistador, ele vai derrotar os seus inimigos e ele não vai ser derrotado pelos seus inimigos. São estas as 12 tribos de Israel, e este é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. A morte e o sepultamento de Jacó. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo:
Vou ser reunido ao meu povo, sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Isto é, passou para a eternidade. Jacó faleceu ali. Gênesis capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. Isso era o costume dos egípcios, embalsamar o falecido. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento, e os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Praticamente todo mundo importante do Egito, exceto o próprio Faraó, acompanharam José para o enterro de seu pai. Lembrando de novo que José, e isso mostra, que José era uma autoridade altíssima no Egito, ao ponto de todos os nobres, todos os oficiais acompanharem José para sepultarem o seu pai. Somente Faraó, que estava acima de José, o único acima de José no Egito, somente Faraó, a Bíblia não diz que Faraó foi, mas todos os outros, pessoas importantes ali do Egito foram. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: como é grande este pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel-Misraim. Fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Mamre. Depois disso, José voltou para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que haviam acompanhado para sepultar o seu pai. José consola seus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou, porque José não tinha pensamento algum, plano algum, irmãos, de se vingar dos seus irmãos. Porque, como nós dissemos em leituras passadas, se José quisesse se vingar dos seus irmãos, ele poderia ter feito isso muito antes, na primeira vez que os encontrou,
poderia ter matado eles ali mesmo no Egito, eles nunca teriam voltado para Jacó. Jacó nunca ia saber o que aconteceu com os seus 11 filhos, seus 10 filhos. Ele ia ficar só com Benjamim. Mas nós vimos como como José amava esses irmãos deles e como ele teve misericórdia e como ele entendia que tudo o que aconteceu com ele, Deus permitiu e Deus usou para salvar muitas e muitas pessoas pelo mundo todo. Versículo 18: Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Será que eu posso tomar a vida de alguém? Oh, irmãos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Asser, Dan, Naftali, Benjamim, será que eu posso tomar a vida de vocês? Claro que não, rapaz. Eu não sou Deus. Eu sou homem como vocês, eu sou falho como vocês. E eu perdoo vocês, eu já perdoei vocês no passado. E olha por que Jacó age assim. Versículo 20. Por que José, age assim? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que exemplo maravilhoso que José dá. Ao invés de se vingar dos seus irmãos, ele se sacrifica pelos seus irmãos. É porque os seus irmãos não tinham bens, não tinham propriedades. Eles vão adquirir, eles vão ser sustentados pelo seu irmão. As coisas que eles trouxeram do Egito, eles agora, José vai ajudar eles a cultivar a terra, vai ajudar eles a manter aquele gado que eles trouxeram, vai ajudar a cuidar das crianças, dos filhos, dos sobrinhos e todo mundo ali. José vai se tornar como um patriarca agora para eles. José vai se sacrificar pelos seus irmãos. Mais uma vez, é mais um exemplo, mais uma sombra da pessoa do Senhor Jesus Cristo. José está representando novamente o Senhor Jesus, porque embora o Cristo foi traído pelos seus irmãos, ele não executou vingança contra os seus irmãos. Pelo contrário, ele se entregou, ele se sacrificou, ele pagou o preço no lugar dos seus irmãos, para que os seus irmãos pudessem ter a vida eterna. Não só os seus irmãos, mas todas as nações da terra. Amém? Isso é mais uma forma como José ele projeta uma sombra da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos concluir a leitura de hoje. A morte de José. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. José faz esse pedido porque, assim como seu pai, José não quer permanecer nem na morte no Egito. Ele quer permanecer juntamente com aqueles que receberam a promessa de Deus. E ele quer até mesmo os seus restos mortais, ele quer que seja levado para a terra da promessa. Porque até na morte, José tem fé que o seu povo conquistará a terra que Deus lhes prometeu. Amém? Então nós concluímos a leitura de hoje e nós concluímos também o livro de Gênesis. Amém? Louvado seja o Senhor pela graça que Ele nos deu para lermos juntos o livro de Gênesis.
E louvado seja o Senhor pela sua vida, que esteve aqui acompanhando toda essa leitura atentamente. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu coração. Então, no livro de Gênesis, nós vimos Deus criar todas as coisas, Deus colocar ali o homem e a mulher em perfeita inocência. E aí nós vimos o homem e a mulher caírem, pecarem, desobedecerem a Deus. E através deles, o pecado entrou no mundo. E aí nós vimos várias e várias vezes Deus separando homens que eram temente a Ele. Noé, depois Abraão, depois Isaac, depois Jacó e agora a descendência de Jacó. E através desses, Deus faz a promessa e Deus por si próprio se responsabiliza de cumprir a promessa. Independente da condição humana, independente do nível de fidelidade desses homens a quem Deus fez a promessa, Deus é fiel para cumprir. E por isso que eu louvo a Deus, irmãos, porque as promessas que Deus faz a nós, Ele é fiel para cumprir, independente da nossa capacidade. Nós podemos descansar na certeza de que Deus cumprirá as promessas que Ele fez a nós. Amém? Então que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos de volta aqui lendo a palavra do Senhor e vamos começar no livro de Êxodo. Amém? Então, se é a sua primeira vez no canal, como eu disse no começo, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like neste vídeo, deixar um comentário e compartilhar também este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia toda e ler toda a Bíblia conosco neste ano de 2022. Amém? Que Deus te abençoe e amanhã nós estaremos de volta, se assim Deus permitir. Até amanhã.